Gênesis capítulo 13, do 1 ao 13, e 2 Reis, do capítulo 5, do verso 21 ao verso 27. Amém? Guardem esses textos. Eu vou ler no versículo do capítulo 13 de Gênesis. Eu vou ler o versículo 9. Guardem esse texto, mas nesse capítulo eu vou ler o versículo 9, para a leitura não ficar muito extensa. Amém? E lá em 2 Reis, eu vou ler o versículo 26, eu vou ler o versículo 21 ao 23 e depois vou pular para o 26. Amém? Gênesis capítulo 13, no verso 9, está escrito assim: Abraão disse ao sobrinho: acaso não está diante de ti toda a terra? Amém? Amém. E lá em 2 Reis, capítulo 5, no verso 21 ao 23, está escrito assim: E foi Geazi, e alcançou a Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. Disse Naamã: sê servido de tomar 2 talentos. E estou com ele, e o amarrou 2 talentos de prata, 2 sacos, com 2 mudas de veste, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levava adiante dele. Lá no versículo 26, porém ele disse, esse aqui já é Eliseu, quando Jesus chega na presença dele: porventura, não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o carro a entrar-te? Era isso ocasião para tomardes prata e para tomardes vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu dali diante dele leproso, branco como a neve. Feche os vossos olhos. Pai, diante do Senhor eu peço a tua bênção, a tua direção, a tua graça, para ministrar essa palavra ao coração da tua igreja nesta noite. Igreja essa que está sendo, Senhor amado, moldada, preparada para ser uma igreja que ande segundo a tua palavra, segundo os teus ensinamentos. Uma igreja, Senhor amado, que vai andar segundo os teus princípios, obedecendo, Senhor amado, os teus ensinamentos, mas copiando, Senhor amado, a sua liderança. Cada um vai seguindo, ó Pai amado, as orientações, o discipulado de quem o Senhor colocou diante dele. E também sendo discipulador de alguém. Então, por isso, Senhor amado, eu te peço que as palavras ministradas, Senhor amado, diante deste povo, façam o efeito na vida de cada um. Que haja transformação, que haja, Senhor amado, mudança de postura, e nós possamos, ó Deus, verdadeiramente sermos dignos de sermos chamados filhos do Senhor, discípulos de Cristo e discipuladores, fazedor de discípulos sobre a face da terra. Pai, fica conosco, nos dê graça e sabedoria para ministrar a palavra que o Senhor mesmo colocou no nosso coração para a tua igreja. É essa oração que eu te faço e te agradeço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós estamos diante de uma passagem que vai retratar um pouco do que é uma pessoa ser ou não discípulo de verdade.
nós falamos a respeito da saída de Abraão, da terra que ele estava, da terra de Harã, para a terra prometida. E a gente já entendeu, já aprendeu que junto com ele levou a esposa, levou todos os seus servos, mas também foi com ele o seu sobrinho, Ló, que habitava em sua casa. A palavra, a gente não vai aqui mensurar o tempo que ele já tinha andado com Abraão, mas o fato que, sendo ele sobrinho, morando na casa de Abraão, conhecendo as leis do seu clã, conhecendo as leis da sua família, vivendo na época que eles viviam, que era muito importante que o mais novo seguisse as orientações do mais velho, muito mais do que hoje. Hoje em dia não se dá muito valor a isso, mas o fato é que os mais novos, né, sempre deveriam dar ouvidos e praticar aquilo que os mais velhos ensinam, por causa da sua vivência, por causa da experiência de vida. A gente vai ver que não era o fato de Ló andar com Abraão, assim como não foi o fato de Geazira andar tanto tempo com Eliseu, que é a certeza da pessoa ser um discípulo de verdade. E o tema da mensagem de hoje é: você é sombra ou você é um reflexo do seu líder? Você é uma sombra ou você é reflexo do seu líder? A sombra, a gente sabe que ela revela que tem alguém ali, mas você não consegue discernir quem é que está. Já o reflexo, quando você olha no espelho, quando você olha num plano translúcido, você consegue ver exatamente quem é a pessoa que você está olhando. Há um entendimento claro. E eu quero levar essa palavra ao seguinte posicionamento. É muito importante que, com o passar dos dias, com o passar dos anos, as pessoas, quando olharem para nós, vejam em nós não uma mancha, não uma sombra, como deveria ser se de fato fosse, mas sim olhar para as pessoas que vão andar com você e dizer: você é discípulo de fulano, porque você faz igual, você fala igual, você tem um procedimento igual, a sua maturidade revela que você aprendeu com. E essa é a intenção desta palavra de hoje, essa é a proposta do Espírito Santo para a nossa vida hoje. Entendermos que não é só andar com a pessoa, é replicar a pessoa. Até aqui tudo bem? Amém. Então vamos lá. Diz a palavra no livro de Gênesis 13:9, que Abraão colocou para Ló a seguinte situação: acaso não está diante de ti toda a terra? Você não está vendo que existe todas as possibilidades postas para você agora? Mas o porquê? A primeira coisa que eu preciso entender: por que é que Abraão estava dizendo isso para o seu sobrinho? Porque houve, um desencontro de ideias, houve um desentendimento, uma rixa entre os funcionários, vamos colocar os funcionários de Abraão e os funcionários de Ló. Embora o problema fosse com os funcionários, Abraão e Ló sendo parentes, qual deveria ser a situação, o posicionamento de Ló? Olha, vamos resolver isso aqui sem que haja um descontentamento, sem que haja uma ruptura entre eu e o meu sangue. Porque os dois deveriam ter maturidade suficiente, nesse caso Ló, para entender que alguém iria lucrar, alguém queria que houvesse uma ruptura, alguém queria lhe afastar do plano da bênção. A igreja está entendendo até aqui? Amém. Então olha só, Ló
ele era rico. E o grande problema aqui é que a riqueza dele se tornou enlaço para a sua vida. A riqueza que ele trouxe consigo da terra de Harã, a riqueza que ele alcançou durante o período que ele andou com Abraão, a sua multiplicação, a sua fartura de bens, se tornou um laço para ele, porque, embora ele fosse rico financeiramente, os seus olhos, o seu coração era pobre. Acompanha isso. Tem pessoas, e você conhece pessoas que são assim, que elas não podem ter sucesso. Tem pessoas que não avançam na vida porque elas não podem ter sucesso. O sucesso sobe a cabeça. O sucesso faz ela ficar altiva. O sucesso faz ela ficar arrogante. O sucesso faz ela esquecer de onde ela veio. O sucesso faz ela esquecer de quem a ajudou. E assim era o coração daquele varão. Embora Deus o havia abençoado, porque eu vou explicar depois porque Deus o havia abençoado, ele deixou que a riqueza, que a sua posição ficasse entre ele e o seu tio, ficasse entre ele e a fonte da bênção na sua vida, porque o seu coração era, diga comigo, pobre. O coração de Ló era pobre. A condição espiritual de alguém é medida pelos seus olhos. A condição espiritual de alguém é medida pelos seus olhos. Se usa os olhos, se a pessoa sempre olha para as coisas com os olhos físicos, ou com os olhos da carne, com os olhos da aparência, este será sempre cobiçoso, sempre vai estar desejando algo mais, como é o caso de Ló. Consequentemente, a sua escolha, baseada na aparência, baseada na carne, baseada no machismo, baseada no arrepio, vai lhe causar o quê? Uma consequência drástica. E quantas pessoas nós não conhecemos que falaram assim: eu estou sentindo no coração de fazer alguma coisa, eu estou sentindo no coração de ir para tal lugar, eu estou sentindo no coração de me aliançar com fulano, eu estou sentindo no coração que tal coisa é para eu fazer. Mas na verdade Deus não está falando nada, até porque ela não orou, ela não pediu discernimento, ela não esperou o que Deus tinha para falar com ela. E na verdade o seu coração estava tão ansioso por ter resultados que ele não olhou, ele não avaliou as consequências, os prós e os contras, o que pode acontecer no dia de amanhã. Esse era o problema de Ló. Ló olhava apenas para aquilo que era aparente. Se a pessoa vê com os olhos espirituais e ignora as coisas físicas, o momento, as circunstâncias, então as suas escolhas serão acertadas. A gente precisa entender isso. Quanto mais tivermos olhos espiritualizados, quanto mais buscarmos em Deus entendimento para tomarmos as nossas decisões, mais acertadas serão as decisões em nossas vidas e, consequentemente, quem vai sofrer menos? A nossa parentela. As pessoas que dependem do nosso sucesso. Pastor, mas é assim? É. O meu sucesso desencadeia bênção na vida de outras pessoas. O meu infortúnio, o meu fracasso vai fazer com, primeiramente, a minha família sofra e depois as pessoas que estão atreladas ao meu trabalho. Então, hoje que eu entendo que nós precisamos entender, tá? Que nós precisamos conduzir a nossa vida com olhos espirituais. Olhos espirituais. Embora sejamos servos de Deus, eu conheço muita gente que tomam decisões baseadas em emoções. Toma atitude, toma uma decisão baseada no que as pessoas falam. Toma decisão baseado nas circunstâncias. Agora está favorável fazer isso. Mas esse favorável de agora não significa que daqui a um ano continuará sendo favorável. Mas quem conhece o futuro?
Deus. Quem conhece o futuro? Deus. Então, tudo que eu for fazer, eu preciso perguntar a Deus. Eu devo ir? Eu devo ficar? Tudo parece muito bom, muito favorável, mas eu devo ir, Senhor? E foi exatamente isso que Ló não fez. Ele olhou para as circunstâncias, ele disse assim: os meus servos estão brigando. Estou brigando com o do meu tio. Bem, eu preciso tomar uma decisão. E eu não preciso ficar aqui e me submeter à pessoa dele, porque eu já sou autossuficiente. Aí está. Problema de Adão. O homem querendo ser autossuficiente. Abraão, agora olha a pessoa de Abraão. Abraão andava sempre com os olhos da fé. E por isso ele deu a Ló o privilégio de escolher o seu melhor caminho. Quando ele continuou a andar com os olhos na fé, porque assim sendo, ele diria para Ló, disse Ló: se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Porque ele sabe, como ele tinha olhos espirituais, ele sabia que para onde quer que ele fosse, o Deus que o chamou, o Deus que lhe comissionou, o Deus que disse para ele que ele teria sucesso, seria com ele aonde quer que ele pisasse a planta dos seus pés. Isso é uma coisa que nós precisamos ter essa certeza. Se Deus é comigo, não importa o que as pessoas estão planejando. Se Deus é comigo, não interessa o que vai acontecer amanhã. Deus, Ele vai honrar a sua palavra na minha vida. O que importa é saber se eu estou na direção de Deus. Se eu perguntar para você aqui, se nós fizermos uma autoavaliação, quem aqui nunca tomou uma decisão baseada no achismo, no arrepio, na circunstância? Todo mundo fala assim: olha, pastor, uma certa feita, eu estava muito crente, estava tudo certo, era tudo muito favorável, mas eu estava enganando porque havia um fator que eu não estava levando em consideração. E foi justamente aquela situação, aquele fator que eu não tinha domínio sobre ele, que eu não tinha conhecimento dele, ou que eu sabia, mas eu não levei em consideração. Foi justamente isso que fez com que o meu trabalho, o meu processo, o meu projeto não desse resultado. Quem já viveu isso aqui? Eu já vivi. Pode levantar. Agora, irmãos, errar uma vez é normal, todo mundo erra uma vez na vida. Agora o problema é continuar errando. Ser humano é normal. O problema é ser humano demais. E tem gente que é muito humano, é humano acima da média. Humano acima da média. Eu sou humano e eu só sei errar. Eu sou humano e eu só sei errar. Já dizia a canção do Eli Soares. Bruna Carla. Não, ele só é. Eli Soares. Me ajuda a melhorar. Céu. E aí, Cafã? É que ela foi. Mas assim, vocês estão entendendo? Tem gente que assume a posição de errante e acha que pode errar a vida toda. Enquanto a gente é pequeno, enquanto a gente é adolescente, enquanto a gente é jovem no início da caminhada, se a gente dá com a cabeça na parede, tudo bem. Mas depois que o tempo passa e a gente casa, a gente tem filho, a gente não pode mais ficar errando. Né? A gente não pode mais continuar errando. Porque aí é usar o quê? Aquele chapeuzinho. Né? Não sabe. Aquele chapeuzinho assim. Dá 0 para ele. A igreja está entendendo? Amém. Mas vamos lá. Nesse momento, quando o dinheiro toma conta do coração dele, as suas posses tomam condição do seu coração, os olhos espirituais de Ló já não funcionavam mais. E levado pelo olho grande, pela ganância, diz a palavra no versículo 12 de Gênesis 13, que ele ia armando a sua tenda até chegar em Sodoma, porque ele havia perdido a visão. Ele havia perdido a... E nesse sentido aqui, vamos colocar para nós os nossos dias, perdido a sensibilidade espiritual. Ele já não conseguia ouvir mais a voz de Deus. E ele já não era humilde o suficiente para ouvir o conselho do mais velho, do mais experiente.
E diz a palavra que quando Abraão coloca para ele as campinas, ele olha para as campinas que virava para Zoar, e ele olhou tudo muito verde, tudo muito lindo, nascentes, cachoeiras, rios. Ele falou assim: é para lá que eu vou. E ele levantou o seu acampamento, juntou sua tropa e foi. Só que a distância era grande, era para mais de 40 e poucos mil quilômetros. Então significa que ele tinha tempo para pensar. E as notícias que chegavam a ele era: olha, o povo daquela terra é extremamente pecador. O povo daquela terra é extremamente maldizente. O povo daquela terra é sem piedade. O povo daquela terra não ama a Deus, não vai seguir os mesmos ensinamentos. Aquele povo vai contaminar você e sua família. Mas ele estava tão cego pela prosperidade, ele estava tão cego pelas possibilidades, ele estava tão cego pela sua vaidade financeira, que ele não olhou para isso. Ele cada dia andava um pouquinho mais para o abismo. E aí eu aprendo uma coisa aqui: errar, infelizmente, pode acontecer, é normal nós errarmos. Agora, do momento que Deus, que o Espírito Santo nos chama a responsabilidade, fala assim: ó, acorda, você está em rota de colisão com o perigo, o que a gente deve fazer? Meia volta. O problema é quando a pessoa é orientada e todo mundo está dizendo: olha, aquilo lá é caminho de morte, aquilo lá é caminho de perdição, você perdeu a visão, para um pouquinho, ouça os aconselhamentos, ouça a experiência dos mais antigos, e a pessoa, por estar tão tomada, tão decidida em fazer o errado, em seguir o seu projeto, que é um projeto de desgraça, e ela não consegue ouvir mais a voz de quem quer o seu bem. Talvez você esteja dizendo assim: eu conheço uma pessoa dessa maneira, uma pessoa que, por mais que a gente fale, por mais que a gente oriente, ela é incapaz de dar o braço a torcer e voltar-se para o caminho da bênção novamente. Você conhece alguém assim? Eu conheço pelo menos umas 10 pessoas assim. Mas qual é a consequência dessas pessoas? Elas estão sempre pagando o preço e levando a sua parentela a pagar preço junto com ela. Que isso não seja uma realidade na sua vida. Em nome de Jesus, que você e eu, que nós, que essa igreja, como fomos aqui, ó, igreja, comunidade de escolha, passemos a entender, façamos escolhas de acordo com a palavra de Deus e escolhas direcionadas pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Amém. Assim seja. Porque se as nossas escolhas, elas influenciam outras escolhas. As nossas escolhas trazem consequências que vai influenciar diretamente na vida de outras pessoas. Então eu preciso entender que eu preciso parar e ouvir a voz do meu Senhor, a voz do Espírito Santo. E aí, quando eu olho para essa situação, eu vejo que Ló, ele era uma sombra de Abraão, mas ele não era reflexo de Abraão. E aqui, quando ele toma essa decisão, nós vemos algumas coisas. Aqui vemos Ló abrindo mão da terra prometida. Ele estava num determinado local, caminhando para a terra prometida, para o centro da vontade de Deus. Porque Deus estava conduzindo Abraão para onde? Para o centro da vontade dele. E junto com ele estava Ló, caminhando para onde? Para o centro da vontade de Deus. E aí, uns desavisados, entendeu? Instruídos pelo povo daquela terra onde eles estavam estacionados, leva os seus funcionários a brigarem. E agora, por causa da sua altivez, por ter perdido a visão, a sensibilidade espiritual, ele, ao invés de continuar caminhando, tipo assim: tio, entre nós não vale essa coisa, eu despeço quem está brigando, ele vai embora porque ele não faz parte da promessa, ele não está dentro da visão, e a gente continua caminhando para o centro da vontade de Deus. Mas não, o que ele faz? Ele dá ouvido àquele povo que não tinha parte na promessa, que não tinha entendimento do que Deus queria, e agora ele vira as costas para a terra da promessa e vai caminhar segundo a sua vontade. Primeira coisa que eu vejo, ele abrindo mão da promessa. Ei, olha para cá, por favor. Muitas das vezes o diabo vai incitar pessoas, tá, a criar situações para que você diga assim: andar para lá está complicado, caminhar para a direção de Deus está complicado, eu vou virar para cá porque para cá está mais fácil.
Andar na direção de Deus, igreja, nem sempre é fácil. Amém? Tem alguém vivendo isso aqui hoje? Caminhar na direção de Deus nem sempre é fácil. Ou vou melhorar? Quase nunca é fácil, porque você está andando na contramão da sociedade, na contramão dos povos, na contramão da maioria das pessoas que você conhece. E aí você tem que ter firmeza de propósito, caráter transformado para dizer não, ainda que alguma coisa esteja adversa, ainda que os meus funcionários não estejam entendendo, ainda que parentes se levantaram para criar uma situação, uma intriga entre eu e alguém, colocar uma dúvida em se eu estou no caminho certo ou não. Não interessa o que eles pensam, o que interessa é que eu vou continuar caminhando aonde? Para o centro da vontade de Deus. Nessa noite, o Espírito Santo fala para mim e para você, não deixe de andar em direção ao centro da vontade de Deus por causa de problemas que vão se levantar, porque eles vão se levantar. O diabo não quer que você chegue no centro da vontade de Deus. Ele vai criar situações para você dar meia volta e abandonar a trajetória que você iniciou. Você saiu da sua terra, você abandonou os costumes, você abandonou as manias do passado, você está caminhando agora em direção à promessa, à vontade de Deus. Você está esperando, algo grande vai acontecer na sua vida no final dessa jornada, ou melhor, mesmo já na caminhada, eu tenho certeza que coisas maravilhosas vão acontecer, mas o diabo não vai deixar, ele vai trabalhar para não deixar você chegar no centro da vontade de Deus, exatamente onde Deus separou a bênção maior, extraordinária para você. Diga comigo assim, eu não vou deixar que o diabo me tire do centro da vontade de Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui, ele amou mais a aparência. Ele olhou para a aparência. Quando nós olhamos para a aparência, para aquilo que é bonito, para aquilo que é viçoso, para aquilo que chama atenção, para aquilo que todo mundo acha muito verde, muito belo, eu estou correndo risco. Porque a palavra diz que o caminho do céu é estreito, a porta é estreita. Nem sempre é fácil. O caminho do mundo, o caminho da perdição, ele é largo, ele é frondoso, ele é verde, ele é convidativo, tem prazeres na caminhada, mas ele me leva para a destruição. Então eu preciso entender que se eu olhar para a aparência do mundo, daquilo que o mundo me mostra, muito possivelmente eu vou estar na contramão da vontade de Deus. Terceira coisa que eu aprendo aqui, que Ló tinha perdido a humildade ao ponto de não aceitar mais conselhos. Ele tinha perdido a humildade e não estava mais aceitando conselhos. O Espírito Santo hoje fala para mim e para você aqui. Continue ouvindo aqueles que querem o teu bem. Às vezes o conselho nem é muito agradável, mas se a pessoa na direção de Deus está mostrando para você que é para você ficar, fique. Se a pessoa dizer para você, é hora de você levantar e seguir, faça isso. Amém? O grande problema hoje em dia é que as pessoas e essa geração que está aí, né, não gostam de ouvir conselhos. E isso foi um dos erros de Ló. Ele perdeu a humildade e ele não queria mais ouvir conselhos do seu tio. A quarta coisa que eu aprendo aqui com essa atitude de Ló, ele esqueceu de que por intermédio de quem que ele estava sendo abençoado. Ele estava todo pomposo. Meu rebanho está crescendo, meu gado está cada dia maior, o meu número de funcionários aumenta a cada dia. Só que ele esquece que a bênção estava com Abraão. A bênção não estava com ele. A bênção estava com Abraão. E aí eu aprendo o seguinte. Eu preciso entender o seguinte. Eu preciso estar ligado a alguém. Olha para cá. Eu preciso estar ligado a alguém que anda na direção do Senhor. Porque a bênção que está sobre a vida daquela pessoa vai emanar e vai chegar na minha vida.
Ser sábio é isso, é andar com quem é abençoado. Ser sábio é isso, é andar com quem anda no temor do Senhor. Ser sábio é isso, andar com quem tem influência, tem contato, tem ligação, tem unção de Deus em sua vida. E Ló esqueceu isso. Ele estava achando que ele já era autossuficiente, que ele era o cara da hora. Só que o conselho daqueles amigos tiraram ele da bênção, tiraram ele da promessa, levaram ele para a ruína. E foi literalmente para a ruína. Nós vamos ver isso mais adiante. Ele foi para a ruína, porque as atitudes que nós tomamos em nossas vidas, elas sempre vão trazer o quê? Consequências. E a primeira a consequência imediata que acontece na vida de Ló, quando ele vai armando a sua tenda e chega lá na terra de Sodoma e Gomorra, ele é aprisionado com os líderes daquela região. E nessa prisão, porque houve uma guerra de 5 reis contra 4, depois vocês vão ler lá no livro no capítulo 14, vocês vão ver que houve uma guerra de 5 reis contra 4. E nessa guerra, o desenrolar dessa guerra vai se dar também lá em Sodoma e Gomorra. E quem é que estava morando em Sodoma? Ló, o desavisado. Ló, o arrogante. Ló, o impetuoso. Ló, o que não ouvia mais ninguém. Ló, o ganancioso. Já viu quando a pessoa quer domar um cavalo? Coloca na frente do cavalo o quê? Uma cenoura ou um molho de alfafa. Aí coloca lá. A pessoa vai seguindo. Assim estava ele. Ele olhava somente para aquilo que era viçoso, aquilo que era bonito, aquilo que chamava a atenção. E agora ele vai se deparar na terra de guerra. E o que acontece? Ele é aprisionado. Ele, toda a sua parentela, ele, toda a sua comitiva. E ele perde o que? Os seus bens. Porque ele não imaginava que aquela escolha que ele teve iria levá-lo para essa situação. Ou seja, ele andava com Abraão, mas ele era apenas uma sombra de Abraão. Ele não era espelho de Abraão. Ele não era reflexo de Abraão. Primeira consequência na vida dele, ele foi aprisionado, junto com toda a sua família. Mais tarde, lá no capítulo 19, do versículo 30 ao versículo 38, você vai ver que, por conta de tudo aquilo de ter perdido todas aquelas bênçãos, lá atrás, por causa das suas atitudes, ele vai cometer incesto com as suas filhas. E as suas filhas vão gerar 2 povos que vão se tornar inimigos do seu povo. Consequências de uma escolha feita lá atrás. Uma segunda escolha, tá? Porque ele vai para onde? Sodoma? Lá ele é preso. Depois ele é liberto. E para onde é que ele volta depois? Para lá de novo. Era o vestir? Sério, era o vestir? Não. E aí quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, quem é que estava lá? De novo? Porra. E o que ele tem que agora? Vazar de lá. Vaza, mas vaza sem? Vaza sem vaca, sem camelo, sem mula. Perde a esposa no caminho e vai morar onde? Nas cavernas. Por causa de escolhas erradas. Porque o seu coração não era mais sensível aos Deus. Seu coração estava preso à moda, aos prazeres, ao que a vida podia proporcionar. É triste, não é? Mas a Bíblia traz esses exemplos para a gente não errar também. Então eu posso afirmar com essas colocações que Ló era sombra ou era reflexo? Sombra. Andava junto, mas não espelhava, não refletia a pessoa, a imagem e o caráter de Abraão. Agora vamos para o segundo personagem, que é Geazi. Diz a palavra que Geazi foi auxiliar, ajudante de Eliseu. Andou anos com Eliseu. Viu Eliseu ministrar. Acompanhou Eliseu desde a escola. E nessa passagem aqui você vai ver que Naamã ele sai, um general que vai até Eliseu para ser curado de uma lepra.
E como tudo que Eliseu fazia era na direção do Espírito Santo, e o seu caráter era um caráter firme, um caráter irretocável, quando Naamã tenta pagar pela promessa, pagar pela cura, ele diz: não, eu não vou receber nada, porque você foi curado não por mim, mas foi por Deus. O que eu tenho não vem de mim, é de Deus. E ele viu todo o ministério de Eliseu. Geazi vê todo o ministério de Eliseu. Mas agora, nesse momento, quando mais adiante, ele vai correr atrás daquele general e vai tentar tirar proveito daquela situação, dizendo: o Eliseu, o profeta, não recebeu nenhuma promessa, ele não recebeu nenhuma dádiva por conta do ministério dele, por conta do dom que havia na vida dele, mas eu vou tirar proveito dessa situação. E ele corre atrás de Naamã e pede doações para colocar a seu bel prazer, e agora ele volta. Quando ele volta, lá no versículo 26, Eliseu fala com ele: porventura não foi contigo o meu coração? Ele estava perguntando para ele: será que você não sabe que eu sei quem você é? Será que você não sabe que eu te conheço? Que eu sei que o seu caráter não é íntegro? Será que você não sabe que eu te ensinei durante muito tempo e eu sei que você não praticou, você não absorveu as coisas que eu te ensinei, Geazi? E quando ele se apresenta novamente diante de Eliseu, ele se apresenta o quê? Mentindo. Mentindo para o seu líder. Mentindo para o seu discipulador. Ele andou com Eliseu, mas ele não tinha os traços, ele não tinha o caráter, ele não tinha a personalidade de Eliseu. Ele carregava o cajado de Eliseu, mas ele não sabia usar o cajado que Eliseu dava na mão dele. Ele andou durante muito tempo com Eliseu, mas ele nunca se tornou um profeta. Embora andasse com Eliseu, ele nunca se tornou um profeta, porque ele nunca aprendeu a ser um ministro de Deus. Ele nunca de fato levou a sério o ministério dele. O seu coração não era íntegro, nem diante do seu líder, e muito menos diante do Senhor. Ele era sombra, ele não era reflexo da sua liderança. Logo, Deus não podia usá-lo. E qual foi a consequência? Ele foi reprovado. O que eu aprendo aqui nessa noite? O que a gente tira para o nosso entendimento, para a nossa vida como servo de Deus? Não basta andar com a liderança. Você pode andar 10, 5, 10, 15 anos com alguém. Se você não praticar o que você aprende, você nunca será um reflexo daquela pessoa. Deus nunca vai poder te usar na plenitude do que Ele quer te usar. Você nunca vai ser exemplo. Nós nunca seremos exemplo para ninguém. Porque Deus conhece o nosso coração. E Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Entendam isso. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. As pessoas podem até aplaudir, como foi o caso de Naamã para ele. A pessoa pode até aplaudir, a pessoa pode te receber com todo carinho, mas Deus não recebe a nossa postura se o nosso coração não for íntegro na sua presença. Então não basta andar com, tem que praticar também. Não basta se vestir igual, tem que falar igual, tem que pensar igual, tem que se proceder igual na presença do Senhor. Porque senão, como algumas pessoas que você conhece, nós também podemos nos tornar sombra e nunca reflexo das nossas lideranças, das pessoas que Deus colocou na nossa vida para nos ensinar, para cuidar de nós, para nos projetar para a sociedade na vida ministerial, para a vida futura e para a salvação em Cristo Jesus. Aprendamos isso nessa noite. Não basta andar com, porque se você andar com, simplesmente você é sombra, às vezes deformada, não consegue discernir o que é. Seja você reflexo de alguém, a pessoa que Deus colocou na sua vida para cuidar de você. Porque se você for reflexo de alguém, futuramente, Deus vai usar você também para ser o quê? Um exemplo, ser um doutrinador, ser um discipulador de outras pessoas para a eternidade. Amém? Que essa palavra fique no nosso coração nessa noite, porque
Eu sei que você não quer ser sombra. Eu sei que você quer ser reflexo. Eu sei que você quer espelhar. Eu sei que você quer refletir primeiro a glória de Deus e depois tudo aquilo que você tem aprendido na presença do Senhor. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Coloquemos-nos de pé neste momento. Pai, diante do Senhor, eu apresento a Ti esta palavra que foi ministrada aos nossos corações essa noite. Deus, o Senhor sabe que nós temos compromisso primeiro com a Tua palavra e depois temos compromisso com o ministério que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que esta palavra possa fazer efeito na vida de quem está ouvindo ela agora ou vai ouvi-la posteriormente, Senhor. Que nós possamos entender que nós precisamos obedecer a Tua palavra, obedecer o ensinamento dos mais antigos, das pessoas que o Senhor colocou em nossa vida para nos conduzir em Tua presença. E enquanto elas estiverem andando segundo a Tua palavra, segundo o Teu Espírito Santo, que nós possamos, ó Deus, ser humildes o suficiente, Senhor amado, para ouvir e colocar em prática. Que nós não jamais venhamos chegar diante daqueles que o Senhor tem levantado para cuidar de nós com mentiras, com dissoluções, Senhor amado, achando, Senhor, que estamos bem, quando na verdade estamos andando por caminhos tortuosos e caminhando para a destruição. Senhor amado, quando Ló permitiu, Senhor amado, que a fofoca, Deus amado, dos seus funcionários chegasse ao seu coração, ali consolidou, Senhor amado, que no seu coração já havia, que era uma intenção de não obedecer, ó Pai amado, uma ganância que já estava, Senhor amado, crescendo no seu coração, e agora ele vai consumar, Pai amado, esse desejo, caminhando para um caminho que estava indo para longe da Tua presença e das Tuas promessas. Que nós possamos entender hoje, Senhor, que nós precisamos, por mais avaliar sempre as situações que se apresentam diante da nossa vida, às vezes por mais frondosa que seja, Senhor, não é o Teu caminho, não é a Tua bênção, é o engodo de Satanás, Senhor, e nós precisamos sempre, Senhor amado, obedecer, estar atento à Tua voz para obedecer a Tua vontade, estar no centro da Tua vontade. Não deixa, Senhor amado, que venhamos afastar dos Teus caminhos. Não deixa, Senhor amado, que venhamos escolher, Pai amado, a aparência do mundo, ó Deus amado, e assim perder a nossa salvação. Deus amado, Ló perdeu os seus bens, Ló perdeu a sua esposa, Senhor amado, porque voltou para o caminho da perdição. Não permita, Pai, que nós venhamos tomar caminhos errados. Não permita que ninguém aqui nessa noite, Senhor amado, venha tomar caminhos errados, decisões, meu Senhor amado, que coloca a sua família em desgraça. Decisões, ó Pai, que levam, Pai amado, os seus funcionários, pessoas que estão atreladas a nós, Senhor amado, que dependem do nosso sucesso, ó Pai, que nós não devemos colocar essas pessoas em perdição também, Senhor, mas que nós possamos ser íntegros na Tua presença, caminharmos segundo a Tua palavra, na direção dada pelo Teu Espírito Santo, e sejamos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos em nossa vida, e acima de tudo, estejamos no centro da Tua vontade, para ouvir naquele grande dia o toque da trombeta, e nós possamos estar diante de Ti por toda a eternidade da eternidade. Amém. Aplica essa palavra nos nossos corações, Senhor. Essa oração eu te faço e já te agradeço em o nome de Jesus.